Boa noite! Começa agora o programa Nestantin, formado pelos ex-estudantes do Instituto Ubíqua e integrantes do Coletivo de Comunicação Cidadã sobre a coordenação de Josimar Santana. No programa de hoje, iremos falar sobre consciência negra, conquistas e lutas pelo fim do racismo. Para conversar sobre esse tema, vamos receber a nossa primeira convidada, Marileide Dantas, especialista em História Brasileira, História do Brasil e Língua Espanhola, graduada em Licenciatura Plena em História, Letras Espanhol e Pedagogia, membro do coletivo Negros e Negras de Oeiras, professora da Rede Pública de Ensino. Seja muito bem-vinda, Marileide Dantas. Faça as suas considerações iniciais. Boa noite. É um prazer estar mais uma vez aqui na TV Nestante. É sempre muito bom poder compartilhar experiências, poder falar dessa luta que é a luta negra, né, por igualdade, em combate ao racismo estrutural. Então, esses momentos, eles são preciosos para quem é de movimento e para toda a comunidade negra. Então, só tenho a agradecer e espero poder estar contribuindo mais uma vez com essa causa. O nosso segundo convidado é o Marcos Vinícius, mais conhecido como Negro Vina. Ele é coordenador de políticas públicas para as comunidades tradicionais e comunidades quilombolas na Superintendência de Igualdade Racial e Povos Originários, SASC, líder quilombola do Quilombo Salinas, em Campinas do Piauí, integrante do Grupo de Tradições Culturais Samba de Cumbuca, iniciado no Candomblé há 10 anos, formação em Direitos Quilombolas. Seja bem-vindo, Marcos Vinícius, meu amigo Negro Vina. Faça suas considerações iniciais. Boa noite a todos, boa noite a todas. A nossa terceira convidada é a Chitara Souza. Ela é educadora sociocultural, radialista, empreendedora. Seja bem-vinda, gata guerreira Chitara. Olá, Arlete, olá todo mundo, boa noite, saravá a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui novamente, né, na TV Nestante, no programa Nestantim, né, com pessoas maravilhosas, meus mais velhos aí nessa roda. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria que os meus amigos, porque vocês são meus amigos de alta estima, Marileide, Marcos Vinícius e Chitara, eu queria uma síntese de vocês. Acredito que hoje, no contexto em que vivemos, continuar a luta, é buscar todos os meios legais que nos amparam para que possamos não só combater, mas também punir os criminosos que praticam racismo. Porque a gente sabe que hoje, diante da lei, aquele que pratica racismo, ele é criminoso, já que ele pratica um crime. Então, que a gente possa aprender a usar esses instrumentos legais para podermos enfrentar essa estrutura racista e também usar o nosso poder de fala, né, nos ambientes, nos espaços em que nós usamos, em que nós estamos. É inadmissível que hoje, na sociedade em que a gente vive, ainda passamos por situações de discriminação étnico-racial. E companheiros que estão aqui nesta bancada maravilhosa. Primeiramente, a companheira Marileide disse uma coisa muito certa. Racismo é crime e pronto. Racismo é crime. Disso ninguém discute. E é um crime que também a injúria racial, que o STF equipara ao crime de racismo. O racismo ele é um crime que hoje ele é inafiançável, ou seja, o racista não tem o direito, não tem, a justiça não permite pagar uma fiança para poder se livrar do processo, e também é um crime imprescritível, ou seja, passa o tempo que passar, o processo pode demorar, mas o crime ele não vai prescrever, porque é um crime imprescritível. Então, foram avanços que a gente conseguiu
na nossa luta do povo negro para firmar esses dois posicionamentos. Primeiro, o não pagamento de fiança e, segundo, a questão da não prescrição do racismo. E como fazer para que essa luta antirracista ela perdure todos os 365 dias do ano, desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme? Hoje, e aí eu falo agora como coordenador de políticas públicas para as comunidades quilombolas na Superintendência de Igualdade Racial, hoje nós temos, no governo do estado do Piauí, foi lançada essa semana uma campanha midiática, uma campanha que está na mídia, antirracista. Piauí antirracista. E é um vídeo que ele é curto, mas que a gente tem aí o propósito de divulgar esse vídeo, já saiu na TV, divulgar nas nossas redes sociais, fazer, como a professora disse, esse trabalho do dia a dia. Se não passamos, né, a cada momento que a gente anda, por onde a gente anda, todos os momentos, desde a hora que a gente acorda, a gente é agredido o tempo todo, né? E aí, quando você fala isso, é uma agressão imensurável, uma dor que não fecha, é uma ferida que nunca fecha, mas o que a gente pode fazer e está fazendo, e é necessário fazer isso diariamente, né? É combater, e combater falando mesmo, falando, expondo, porque às vezes quando a gente sofre um tipo de agressão dessa e todos os outros modos, a forma como a gente coloca o nosso turbante, quando a gente solta os nossos back power, quando a gente deixa os nossos cabelos à vontade, quando a gente coloca os nossos brincos, quando a gente coloca nossas indumentárias que a gente gosta, e pelo simples fato de ter a nossa pele, né, diferenciada, as pessoas se acham no direito. Só que como existe lei hoje e ela é impunível, tá? Ela precisa continuar sendo fortificada. E fortificada, que eu digo, é a partir da criança que a gente vive no nosso dia a dia, aquela criança que a gente tem o poder de educar dentro de uma sala de aula, onde a gente anda. E é falar e abrir a boca mesmo. Eu queria fazer aqui uma colocação, né? Eu trabalho como assessora de políticas públicas na Caritas Diocesana de Oeiras e me chama muito a atenção quando você vai fazer a inscrição do jovem. Nós trabalhamos com jovens na idade de 18 a 29 anos de idade, né? E quando você vai fazer aquela inscrição e você tem que fazer algumas perguntas para conhecer a vida daquele jovem. E acreditem, mesmo sendo preto da minha cor, negro do meu tom de pele, a maioria deles respondem que são de cor parda. A maioria deles não tem essa informação em relação ao se autodeclarar negro. Eu acredito que a maioria deles também não conhece sobre a lei de cotas, né? Então, nós estamos aqui com educadores sociais, com a professora do município, né, que dá aula no município, e eu conheço o trabalho da Marileide, sei o quanto ela traz essa temática para a sala de aula, do quanto é necessário você se conhecer, você se autoafirmar e conhecer os seus direitos. Então, como eu já tenho esse posicionamento, né, em relação à vivência que eu tenho, mas vocês, enquanto educadores sociais, como observar essa questão de cotas raciais no dia de hoje? Começando por você, Marileide. O INEP mostrou que o resultado das cotas foi muito positivo, né? As cotas para o brasileiro, né, principalmente para a população pobre, com a renda inferior, ela cresceu demais o número de pessoas que conseguiram ingressar, de jovens que conseguiram ingressar nas universidades. Então, a gente percebe que a política de cotas, ela foi muito benéfica para o estudante brasileiro. Eu sou de uma época de que, quando eu entrei na universidade, eu não tive a oportunidade de concorrer com cotas, né?
Mas, no meu primeiro curso, eu não tive a oportunidade de concorrer com cotas, mas eu também não tive a oportunidade de cursar exatamente o que eu queria, porque eu não tinha condições financeiras. E hoje você vê um estudante, eu acompanho alunos também do ensino médio, e você vê um estudante que você sabe o histórico familiar dele, que você sabe as condições socioeconômicas dele, você vê que ele adentrou numa faculdade, que ele chegou num doutorado, né? Como eu soube de uma notícia de aluno, ex-aluno meu de escola pública, zona rural e tudo mais, e que as cotas abriram essas portas. Então vamos lá. Primeiro é a gente entender o que são as cotas. As cotas, elas são políticas reparatórias. Ou seja, queríamos nós, população negra, ou toda a população brasileira, que a educação pública ela fosse uma educação de qualidade, era nosso sonho. Queríamos nós que os professores de escola pública ganhassem bem. Queríamos nós que os professores de escola pública tivessem todas as qualificações ao seu dispor. Mas é algo que numa sociedade desigual, isso não acontece. Não aconteceu no passado, porque onde estava a população negra no passado? Estava nas lavouras, estava na cozinha da casa grande, estava na senzala. Onde estavam os filhos e filhas dos senhores e senhoras de engenho? Estavam nas escolas. Então, quando se tem o processo pós-escravidão, que eu não uso a palavra libertação, porque não é essa a palavra, não existe libertação sem reparação. Então, quando se teve o processo pós-escravidão, essa população continuou sem acesso aos bens públicos. E a população não preta, população branca, com todo o acesso. Aí é onde entra aquela questão que eu falei dos privilégios e da meritocracia. Então, o Brasil tem uma dívida histórica com essa população que muito tempo trabalhou sem ganhar nada para sustentar os privilégios da elite branca. Então, essas cotas, elas são cotas reparatórias, e é importante a gente entender que o aluno que entra, o aluno cotista que entra na universidade, ele não vai, por exemplo, o aluno fez um curso para História, ele entrou pelo sistema de cotas. Isso não quer dizer que lá dentro da universidade ele vai ter uma disciplina mais flexível, mais fraquinha do que o aluno branco ou o aluno que está lá. Não é isso. É entrar na universidade, é acessar o espaço da universidade. Estando lá dentro, o curso vai ser o mesmo. A disciplina que ele escolheu, o curso que ele escolheu, vai ser o mesmo, tanto para ele que é cotista, como para a outra parte, que é a população branca. E, com isso, esse aluno, hoje, nos dados dos censos, as pesquisas mostram que hoje nós temos o maior número de qualificação, o maior número de alunos negros que entraram por um sistema de cota e que hoje demonstram que esse sistema ele é necessário para que a gente possa acessar a universidade e, a partir daí, galgar os nossos sonhos. 39% da presença de negros de 2011 a 2016, né, para quem não compreende esse meio que a gente está falando sobre o sistema das cotas, parece muito, né? Mas para nós já é um avanço, né? Porque precisamos cada vez mais de entendimento sobre o que é as cotas. Porque o que eu via, na minha época eu fiz estudar, né? Eu não sou tão assim, eu tenho só 18 anos. Mas o que eu vi é que a gente não tinha essas oportunidades. Mas quando a gente se falava de cotas raciais dentro do espaço escolar, principalmente no que eu fui estudar, por exemplo, eu estudei em José de Freitas, né, saí de São João do Piauí. Com a turma, nós éramos mais de 19 alunos quilombolas que tivemos a oportunidade de ter, né, o projeto da Câmara junto com o Movimento Quilombola.
algumas bolsas para que a gente fosse cursar o curso técnico agrícola na única escola que tinha, que era quilômetros da nossa cidade, né? E aí a gente foi lá, a gente teve a oportunidade de fazer toda essa discussão e compreender melhor sobre o sistema de cota. E o que a gente via nisso? É que, na maioria das vezes, o que faltava esse entendimento, que Marco Vinícius acabou de falar, o que é as cotas. Para se falar de cotas, você precisa saber o que de fato é as cotas. Então, a gente via que a gente tinha dificuldade de ingressar nelas, porque além de, quando a gente chegava, que era um cotista, nas universidades, dentro do espaço escolar, vixe, as pessoas já olham assim para a gente, você só entrou porque era cota. E a gente tem que se orgulhar, porque é uma reparação histórica. Então, assim, hoje a gente compreende, e isso já é um avanço, e eu fico muito feliz com isso, porque a gente percebe que os nossos e alguns outros conseguem perceber que o sistema de cota ele é necessário. Ele é necessário. Enquanto a fala de Marco Vinícius é muito pertinente, enquanto não mudar o sistema de educação, continuarão sim as cotas, porque elas são necessárias para que a gente possa dar continuidade às oportunidades que a gente não teve, que os nossos pais não tiveram, minha mãe não teve, e assim sucessivamente. Agora vamos com mais uma rodada de perguntas. Hoje a gente tem uma série de discriminações, né? Além da étnica, racial, nós temos a discriminação que é considerada como intolerância religiosa, principalmente das religiões de matrizes africanas, como Candomblé, Umbanda e outras. Nós temos o sexismo, nós temos a questão de gênero, que hoje parece que se propagou demais essa temática e essa discriminação. Então, para tudo isso, o melhor caminho é você buscar a justiça, é denunciar, é recorrer aos meios legais para tentar combater esses tipos de discriminação. A lei existe, ela precisa ser acionada, principalmente nesses casos, né? Intolerância religiosa, a questão de gênero. Então, é nesse sentido, né, tanto assim como o preconceito, né, as desigualdades racial contra o preto, existe a gordofobia, né, existe o preconceito contra os lésbicos, e aí, assim, os caminhos é continuar, né, não se calar, denunciar, procurar os meios legais, como o Marinete falou, é a melhor saída, porque hoje a gente já estamos cansados, né? Já estamos cansados de falar, de tentar dialogar, mas hoje existe lei e os caminhos legais. Então, a melhor forma é estar amparado, sempre andar hoje é meio tecnológico, sempre estar com o celular par, qualquer situação de constrangimento, esteja com o celular na mão, der para gravar, grave, se tiver testemunho, fique, né? Pegue esse amparado para que você possa conseguir conviver e viver numa sociedade sem que as pessoas estejam lhe tarjando o tempo todo. É interessante, né? Como a gente é difícil falar em racismo, em preconceito, falar em consciência negra sem falar da denúncia que é necessária. E é necessário que a gente oriente ao internauta que está nos acompanhando agora que contra o crime de racismo você não precisa de testemunha, viu? Você pode procurar registrar o boletim de ocorrência, pode procurar os seus direitos, que ele não lhe será negado. Já estamos quase caminhando para o finalzinho do nosso programa, né? Eu, particularmente, não vi o tempo passar. E eu gostaria de fazer uma última pergunta a cada uma de vocês. Hoje, eu acho que podemos estar aqui falando desse tema já é uma conquista. De podermos ter adentrado a uma universidade já é uma conquista, visto que no passado a mulher sequer poderia estudar, sequer poderia votar. Mas, considerando que o feminismo ele
branco é um feminismo que não engloba a mulher negra, a gente tem que lembrar que dentro dessas conquistas, infelizmente, os dados mostram que a mulher negra ainda continua na base da pirâmide, né? Principalmente dentro do mercado de trabalho, que é uma área que eu gosto muito de pesquisar e de estudar. Infelizmente, o último dado do IBGE de 2022 comprova que a mulher negra ela está no ápice, digamos assim, do número de desempregados no Brasil e ainda com trabalho informal, que ganha mais de 70%, 71% menos do que um homem branco, e que está na casa dos quase 40%, 50% do número de pessoas desempregadas. Então, apesar dos avanços, apesar das políticas sociais, apesar das cotas, nós, mulheres negras, ainda estamos na base da pirâmide. E aí, onde vem falarmos de conquistas. Hoje, nós conseguimos ver pessoas negras ocupando alguns cargos, né, de destaque, mas a maioria são homens, infelizmente. Então, a sociedade hierarquizada, machista, desse machismo estrutural, racial, um racismo estrutural também, ele massacra a mulher negra brasileira. Ele mata. Porque a mulher negra brasileira, além dela ser excluída desse mercado de trabalho, ela é coisificada. Ela é coisificada, é o que a gente chama de solidão da mulher negra. Eu fiquei tão feliz recentemente que eu fui passar na psicóloga e eu entro uma psicóloga negra. Nossa, uma psicóloga negra. Por que a minha surpresa? Porque não é comum. Né? A gente vê muitas mulheres preparadas, com poder de fala, com uma bagagem cultural muito grande. Mas os dados não negam que, infelizmente, no Brasil, a mulher negra ela ainda continua sendo, digamos assim, excluída desses espaços, excluída dos cargos de confiança, excluída das grandes empresas, excluídas do mercado de trabalho. Chitara, você como uma capoeirista, como foi para você ver a cada dia mais mulheres quebrar essa barreira do preconceito dentro da capoeira? A capoeira de Quilombo, ela nasce uma pessoa chamada, né, a partir da visão que ele via já do movimento quilombola, da SECOC, junto com toda a turma, Rosalina, Bispo, né, um cara chamado Quina, né, é um cara muito sábio, e aí, a partir das vivências dele nesse processo, a gente teve uma roda, né, durante um dia de treino, e a gente sentou, por que a gente não cria a nossa própria capoeira? Que seja uma capoeira nossa, a capoeira do Quilombo. Primeiro seria no Quilombo, né? Que seria para a gente fazer aquela essência da capoeira raiz, né? Da capoeira no Quilombo. Então a gente foi, sim, então vamos fazer capoeira do Quilombo, que seja uma capoeira que vá e que estejam, né? Dentro de todos os quilombos. E agora temos os quilombos urbanos, né? E também difundir cada vez mais a capoeira, né, em si. E ver as mulheres cada vez mais nessa discussão, mulheres na roda, mulheres trazendo as suas vivências e mostrando que capoeira não é só para homem, porque antigamente mulher não poderia também, né? Não podia, não tinha acesso, assim como tantas outras coisas. E poder ver hoje, temos tantas mulheres professoras, hoje eu sou professora corda roxa, né? E temos na capoeira de Quilombo, além de mim, tem outras mulheres chegando, né? Hoje eu sou a única professora mulher no grupo, que vem fazendo essa discussão desde que as outras estavam, que eram companheiras, que é a Tempestade, a Potira hoje está, né, no céu, e tínhamos a Mulatinha também, hoje a única professora mulher, mas temos outras mulheres que são monitoras, instrutoras, alunas chegando, mas que se mantêm à vontade para fazer a capoeira, sobretudo a capoeira de Quilombo, que tem uma essência
e como assim como toda a capoeira em geral tem uma essência de manter a luta e a resistência de um povo negro que foi tão discriminado. Então, para mim hoje é um orgulho em tanto de ver tantas mulheres, né? Porque quando a gente está sozinha, mesmo tendo tantos homens, porque na capoeira de quilombo é assim, a gente é amparada, né? Não tem distinção se você é homem, se você é mulher, você é capoeira. Então, você entra na roda, você toca, você canta igual os homens. E a gente é tratada exatamente de forma igual dentro da capoeira de quilombo. E aí a gente vem, né, ressignificando cada vez mais e aumentando o número de mulheres na capoeira de forma geral. Então, isso é muito, fico muito feliz. Porque quando eu iniciei, eu lembro que às vezes eu tinha que ir escondida, né, por conta do machismo. E hoje a gente é livre, a gente pode ir, cantar, dar aula e ensinar o que tem de mais belo que é a nossa cultura. O programa de hoje, ele foi produzido e teve o seu roteiro por nossa querida colega Adalva Carvalho, e a apresentação foi feita por mim, Arlete Sepúlveda. Tivemos como convidados Marileide Dantas, nossa amiga, nossa professora querida, Marcos Vinícius, esse guerreiro incansável, e a nossa gata guerreira, nossa amiga capoeirista Chitara. Mais uma vez, agradecemos pela disponibilidade e de vocês estarem conosco nesta noite. O programa Nestantim é sobre a coordenação e técnica do Josimar Santana. Até o próximo programa, na próxima quinta-feira, às 19 horas. Até lá. Obrigada.